Os irmãos podem abrir aí em capítulo 6, versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Vamos fazer uma leitura apreciativa e vamos ter uma palavra de oração após a leitura. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pai, nós vamos a Ti, mediante, meu Deus, a leitura dessa palavra, para poder, Deus, experimentar o falar do Senhor. Um falar que fala no íntimo, fala no mais profundo da nossa alma. Faz caminhos em nosso ser, deixando sementes valorosas que brotam e nos faz perceber o quanto é importante a Tua palavra em nós. E aqui estamos, Senhor, para que o Senhor venha fazer em nós matéria-prima, fazer de nós matéria-prima para o avanço do Teu reino, para a expansão desse bendito reino. E assim, Senhor, estamos aqui, reconhecendo que sem o Teu Espírito nós não vamos conseguir, Senhor, acessar tamanha beleza da Tua palavra. Mas sabendo nós que o Teu Filho enviou o Espírito Santo, podemos estar confiantes de que o Senhor não deixará em vão a nossa alma neste lugar, nosso coração afetado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Esses domingos desse mês, eu tenho ficado um pouco mais presente no púlpito e me parece que a gente está andando por determinados pontos ou de ideias, de temas, que eu acredito que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu mencionei uns dias desses domingos que 2025 não foi um ano muito proveitoso para construir ali, num certo sentido, algo que eu pudesse fazer assim uma olhada no retrovisor do ano de 2025 e dizer assim: olha, eu fiz algo que o Senhor se agradou. Eu entendo que isso não é para levar ao extremado, mas o ponto é que, para mim, 2025 foi um ano de extrema abalo emocional. Extremo abalo de mexer nas estruturas,
com relação à ansiedade, com relação a ficar muito dividido por muitos pensamentos, ideias e talvez perspectivas que parece que vão para todos os lados e ao mesmo tempo não me levou a lugar nenhum. E nessas mensagens que a gente tem exposto aqui no púlpito esse mês, algo que ficou um pouco também marcado foi a questão do reino de Deus. E não sei quanto a vocês, mas talvez vocês vão receber uma carga do que possivelmente eu estou vivendo de forma desajustada. Eu talvez não conheça ou experimentalmente, por diversos fatores, que talvez nós conversamos esses domingos que se passaram, por diversos fatores, mas em especial porque o meu coração está em diversas direções. E quando um coração está em diversas direções, ele fica impossibilitado de entrar na direção correta. A direção da edificação do reino de Deus. E então essa palavra é uma palavra, essa expressão reino de Deus, é uma expressão que precisaria estar alojada no nosso coração. E, ao que parece, a gente pouco entende ou pouco assimila essa expressão. Uma expressão que, no livro de Mateus, ela é usada como o reino dos céus. Isso acontece porque Mateus foi escrito para os judeus. Então, é uma literatura, é uma escrita que foi para não prejudicar ali essa entrega da mensagem para os judeus. Porque os judeus, em grande marca neles, é que eles não pronunciam o nome de Deus em vão. Então, Mateus ele fala do reino dos céus, mas o mesmo entendimento deve ser aplicado como o reino de Deus. E aqui, nós vamos perceber a mão de Jesus sobre o povo, sobre nós, com bastante cuidado pastoral. Você percebe que ele vai aqui nos mostrar um caminho aonde podemos lutar para eliminar a ansiedade. Ele está com a sua mão poderosa sobre nós, nos dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. E esse cuidado pastoral de Jesus aponta para Deus, Pai. Ele está ali olhando as pessoas, olhando o povo ali ao seu redor, e ele vê as pessoas ansiosas pelas coisas. E ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Isso é um tipo de antídoto para que o povo de Deus possa ali andar num caminho saudável emocionalmente. Então, vamos começar aqui com uma pergunta: o que é o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? Será que é o que você pensa? Romanos 14:17 diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Você percebe, e Paulo vai continuar falando desse texto, continuando esse texto, ele vai dizer o seguinte: porque quem nisso serve a Cristo, em que? Num reino de justiça, de paz e alegria no Espírito. Quem serve
Cristo. A Cristo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, esse reino, que é um tipo de mentalidade, que faz com que a pessoa viva uma expressão plena divina, ele vai levar a paz e a edificação de pessoas. O reino não é sobre coisas, não é sobre acumular, sobre consumir, sobre garantir. Não é sobre a mesa farta ou o guarda-roupa cheio. O reino é justiça, integridade, tudo no seu lugar, viver alinhado com os pensamentos de Deus. Paz, shalom, shalom com Deus e shalom de Deus. Paz com Deus e paz de Deus, para que a gente possa viver essa vida de edificação uns com os outros. Alegria, a palavra para alegria, porque às vezes alegria se confunde com o que a gente às vezes vê de felicidade. A gente que é do lado do evangélico, né, a gente começa a separar o alegre e o feliz. Né? Felicidade é uma coisa, parece não muito legal, e alegria é algo que é legal. Né? Mas a alegria, a gente precisa lembrar dela como algo que representa contentamento. Ficar rindo o tempo todo? Não, não é uma questão de ficar rindo o tempo todo. É ficar fazendo gracejo o tempo todo? Não, não é ficar fazendo gracejo o tempo todo. Então é ficar iracundo? Não, também não é ficar cara de bullying, como o menino falava. Mas é uma alegria, é uma paz, é uma justiça no Espírito Santo. O que representa quando Paulo, vai falar no Espírito Santo? Vai falar de relacionamento. Vai falar de uma ligação. Vai falar de um lugar em que você deve estar. Onde você deve estar? Segundo o texto, no Espírito. Porque no Espírito, a justiça, a paz e a alegria permanecerá em nós. Então, a nossa rotina agitada, como reflexão, né? A nossa rotina agitada, ela está produzindo justiça, paz e alegria no Espírito? Você sente que o seu coração é um coração pacificado, é um coração alegre, é um coração disposto a viver em justiça? No Espírito Santo é uma relação íntima, vem de dentro. Vem de dentro. Ou a nossa rotina, ela produz um tipo de cansaço, e às vezes o cansaço, é interessante que ele precisa ser avaliado, porque o cansaço ele vem muitas vezes, de um esforço no seu ânimo, na sua disposição, em coisas que você está fazendo que não gostaria de fazer. E às vezes isso vem magoando você de tal maneira que mesmo você praticando disciplinas espirituais, você não consegue ficar livre. Você fica com aquele cansaço. Nesse momento, feliz aqueles que têm dinheiro para viajar. Mas ai dos lascados que não têm dinheiro para viajar. Percebe que quando Jesus ele coloca a sua mão pastoreante sobre nós,
Ele está colocando sobre todos nós, os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro. Ele está chamando as pessoas que têm dinheiro e as pessoas que não têm dinheiro. Ele está chamando as pessoas que podem descansar com viagens e lazeres, e está chamando pessoas que não têm condições para isso. Todos os dois tipos de pessoas. Jesus, o pastor, está nos chamando para uma prática de vida que vai salvar as nossas almas, que vai salvar a nossa mente, que vai reordenar o nosso coração. A rotina agitada está produzindo justiça, alegria no espírito, paz. A agitação moderna muitas vezes nos afasta do reino. Por quê? Porque corrompe a justiça. Fazemos concessões éticas por falta de tempo. O que é ético no reino de Deus? Parar para Deus é ético. Como é que você não vai parar para o seu chefe? Como é que você não vai parar para o seu pai? Como é que você não vai parar para o seu Senhor? É ético que você pare. Mas o agito, as concessões, vai fazendo com que a gente sempre tenha uma declaração: eu estou sem tempo para Deus. Eu estou sem tempo para as coisas do Senhor. A agitação moderna é um demônio. Ela destrói a paz. Vivemos um estado constante de quê? De emergência sufocante. Ela sufoca a nossa paz, sufoca a nossa alegria. Nós não temos outra escolha sem chegar em casa exaurido, tentando buscar algum tipo de distração, e aí vai às maratonas de séries, vai às maratonas de redes sociais, e ninguém consegue te acessar, porque você quer se esconder disso, dessa realidade que você vive. Mas, entretanto, todavia, o reino é chegado. O reino foi inaugurado, e ele mexe com tudo. Quem tem percepção de que o reino chegou, vai mexer com toda a sua estrutura. Mateus 3:2 diz o seguinte: arrependei-vos, o profeta João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Mateus, logo adiante, Mateus 4:17, ele vai relatar que Jesus também disse isso. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Os dois estavam anunciando a morte e a ressurreição de Jesus. O reino é chegado. O reino está próximo. O reino está acessível. O reino está disponível. Está ao nosso alcance. Isso significa: o reino está próximo. Ele não está lá na frente. Não é para quando nós morrermos. Ele está acessível. E isso é dito há mais de 2000 anos atrás. O primeiro passo para entrar no reino, qual é? Segundo esses dois nos falam: arrependimento. Arrependimento. Mudança de mente é uma reorientação na nossa vida. É uma reorganização dos nossos modos operandi. E aqui nós podemos colocar o primeiro destravamento de tudo isso que está acontecendo conosco. Não sei, você sente como eu, ou percebe como eu, que a palavra arrependimento é uma coisa que parece que precisou ficar para trás das nossas vidas? Parece que não é uma coisa muito legal se de dizer. Ou é só eu que estou percebendo isso? Parece que o arrependimento é uma coisa, é uma ofensa, né? Parece que se alguém disser arrependa-te, parece que eu me sinto ofendido. Mas eu arrepender de quê que eu tenho que me arrepender? E
E é uma neura, porque você está defendendo uma reputação falsa. E não é privilégio da plateia, é um contexto que atinge qualquer um, até o pregador presente. Porque arrependimento é algo que depende de desprendimento, gente. O que? Desprendimento? Quem é que gosta de se desprender das coisas? É doloroso o desprendimento. Porque requer renúncia. Abrir mão, perder, largar, deixar. Corremos porque estamos tentando construir o nosso próprio reino. Nós construímos o nosso próprio reino. Estabilidade, segurança, conforto, reconhecimento. Tudo isso acontece às nossas vistas, em detrimento da busca do reino de Deus. A gente precisava ter uma visão, uma percepção de que o que nós estamos construindo com Deus é uma casa. A Bíblia fala em vários contextos, falamos aqui de edificação. Quando nós estamos guardando tesouros nos céus, nós estamos como que construindo, edificando uma casa para nós. É uma figura de linguagem para entender que nós precisamos andar no Espírito de Cristo, para vivermos uma vida aqui de edificação, sabendo que essa edificação é para nós usufruirmos na eternidade. O que Jesus disse? Que Ele ia preparar lugar. Ele ia preparar lugar. Imagine então que nós estamos vivendo essa vida num tipo de edificação. Estamos labutando e construindo e indo para frente e fazendo tudo o que tem condições de ser feito e chegar naquele momento, naquele dia, nós percebemos que a casa que nós estávamos construindo não era essa que Deus queria que nós construíssemos. Construímos uma casa que ela vai ruir, que ela não vai ficar, que ela não tem sentido, ela não tem sentido pleno naquilo que Deus está chamando as nossas vidas para viver. Uma vida pautada na espera da eternidade. Uma vida plena, uma vida bem-aventurada em Deus eternamente. Olhando para a nossa vida, nossa rotina, ela sucumbe a esse desejo. O desejo de desejar o reino de Deus. O desejo de desejar construir algo que seja permanente. Olhamos para a nossa rotina, o ritmo dos nossos dias, acelerado. Ansiedade em tudo, atendendo tudo e a todos, porém não edificando nada. Será que você conhece essa sensação? Correr o dia inteiro e ao final sentir que não construiu nada que permaneça. O celular toca, os e-mails chegam, a conta vence, o prazo aperta, a reunião se estende, o trânsito paralisa. Em meio a tudo isso, algo lá no fundo, aquela sensação de desistir, e uma voz lá dentro diz assim: quando vou fazer o que realmente importa? Como aquelas pessoas que desejam
evangelizar, têm um chamado e coração para isso, mas carregam amarras de uma rotina agitada que sufoca o desejo de realizar essa obra. Quem de nós não está vivendo isso? Amarras de uma rotina agitada. Essa perícope, esse trecho, nós lemos aqui o versículo 33, mas ele é do 25 ao 34. E Jesus vai falar sobre ansiedade. Ansiedade por causa das coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Fala lá no versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus não escolhe um exemplo sofisticado, glamouroso. Ele fala do básico: comer, beber, vestir. Ele entra na cozinha e no guarda-roupa da nossa alma. Por que, amados? Porque a ansiedade, muitas vezes, nasce quando as necessidades são legítimas e elas viram o quê? Senhores ilegítimos. No versículo anterior, Jesus vai dizer o seguinte: não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha só. O contexto da aplicação aqui desse texto é de algo que Jesus estava falando de um tipo de falta de fidelidade. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Versículo 24. Então, quando ele começa aqui nesse texto que nós colocamos, por isso vos digo, ele está conectando a ansiedade, essa agitação, esse coração dividido, ele está conectando a ansiedade com a lealdade e a adoração. E nesse sentido, não é só um tema emocional. É um tema de reino. Em outras palavras, quem é que está governando? Quem é que está governando? Mamon? Materialismo? Coisas a fazer? A conquistar? A realizar? Ou Deus? Quem está governando? Quem governa o seu coração? Então, para esse texto aqui que nós estamos envolvidos, a pergunta de Mateus aqui não é se você tem problema. A pergunta é o seguinte: quem é seu pai e quem é seu rei? Eu quero ler um texto, eu até li aqui junto com os irmãos. Não, essa parte eu não li, não. Essa aqui é inédita. Estava lendo no início. Inclusive, a gente, quando tem condições, a gente fala sobre a aplicação das nossas vidas nas disciplinas espirituais. E às vezes a gente fica muito no feijão com arroz, que nada contra o feijão com arroz, que é a oração básica, a leitura da escritura básica, o jejum básico, enfim, nada contra isso. Mas esse livro aqui, Celebração da Disciplina, Richard Foster, ele vai nos ajudar bastante a mergulhar naquilo que nós podemos chamar de disciplinas espirituais, que a Bíblia fala constantemente para nós. Então, adquirir isso aqui é uma ferramenta ou um ferramental super importante para que a gente desenvolva uma vida piedosa, uma vida de conexão com Deus, orientada por um camarada que nós podemos colocar como um mestre das disciplinas espirituais. Então fica aí a dica. Vamos ler aqui um trecho que está nesse livro.
Aqui nós estamos vendo que Jesus ele falou a respeito de buscar o reino de Deus por causa da nossa ansiedade, mas a nossa ansiedade, no segundo texto, é por causa de um coração dividido, que não sabe a quem servir. Eu corro atrás do material ou eu me rendo aos pés do Senhor. É isso que Jesus está aqui em pauta. E olha só o que o Soren Kierkegaard, agora falhou, você viu, né? Kierkegaard. Estava com menos gente, né? Agora tá mais. Aí a gente fica um pouco mais agitado. Olha o que ele diz a respeito desse texto. Ouçam bem. A riqueza e abundância vêm hipocritamente vestidas com pele de ovelha, fingindo ser segurança contra a ansiedade. E elas se tornam, então, o objeto da ansiedade. Quer um exemplo do que está falando? Eu preciso de um bom emprego para ter uma boa renda, um bom salário, para pagar as minhas contas e todo ano viajar. Classe média é mais ou menos isso, todo ano viajar. Certo? Mas no percurso da vida, as coisas não funcionam tão bem como planejado. Né? Já diz as Escrituras, a boca do homem pode planejar coisas, né? Mas a resposta vem do coração de Deus, vem da boca de Deus. Mas ele está dizendo o seguinte, que tudo aquilo que a gente se pauta para a gente ser estável financeiramente, ter um tipo de estilo de vida confortável, que em si mesmo não tem nada de errado, mas essas coisas, elas vão produzir um tipo de ansiedade, porque se você está com o coração dividido e as contas estão chegando, você vai ficar dividido. O que eu vou fazer? Nossa, eu fiz um compromisso para pagar essas passagens para viajar, e sabe, essa coisa que vai te levando para lá e para cá, igual gangorra, igual um navio, sabe, meio que a deriva, e você não consegue colocar ele de volta. E ele está dizendo aqui que, hipocritamente, essas coisas vêm vestidas de pele de ovelha, fingindo ser segurança para as nossas ansiedades, para o nosso cansaço da vida. Ele continua. Elas protegem a pessoa contra as ansiedades exatamente como o lobo, que é posto a cuidar das ovelhas, as protege. Ou seja, esse comentário desse Kierkegaard, ele está dizendo que buscar isso é perigoso. Estar nisso é perigoso. É como um lobo no meio das ovelhas. Jesus conhece essa luta. E no Sermão do Monte ele oferece um antídoto radical. O que é? Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas o que significa isso na prática? O que significa isso na prática? Buscar o reino. Como buscar o reino destrava a nossa vida da agitação que nos paralisa? Como? Pergunta que eu preciso de resposta. Mas talvez a gente receba uma resposta que, não alinhada numa dependência com o Espírito Santo, a gente vai engasgar. Não vai descer fácil. Mas o reino na prática vai levar Jesus a estar conosco por todo o tempo de nossa existência. O reino vivido na prática vai fazer com que Jesus esteja presente de forma ativa e plena. O reino na prática é um reino que nos leva à companhia de Jesus. Mateus 28.
Diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. E eis que estou convosco, eis uma implicação clara de propósito. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos valorizar o texto? A ênfase do texto? O que Jesus quer falar conosco? O que o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração para entender? Aqui não é para caber o dogma, a teologia da onipresença de Deus. Não faça isso com a sua alma. Aqui é um chamado ao trabalho do evangelismo, garantindo que Jesus está conosco. É um chamado, não um chamado seletivo no ponto de quando nós estamos falando com a igreja. É um chamado seletivo no sentido daqueles que o Senhor chamou para isso. Mas quando nós estamos falando com a igreja, essa mensagem é para todo mundo. Ninguém se exime dessa mensagem. Porque todos nós, pelo menos, deveríamos ser discípulos de Jesus. E quem é discípulo de Jesus, faz discípulos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A grande comissão não é um faça sozinho, é um faça comigo. Jesus quer estar com você e quer estar com você com um propósito dele, com um chamado dele. Estou convosco não é apenas uma promessa de presença, é uma promessa de parceria no governo. A autoridade é dele, e ele nos chama com essa autoridade para que a gente, com essa autoridade, venha exercer esse ide, esse fazer discípulos, esse anunciar o evangelho. O reino na prática é viver na consciência de que Jesus está conosco governando. É fazer discipulado não como mais uma tarefa na lista, mas como expressão natural, flui, de quem está debaixo do governo de Cristo. Você está tentando fazer a obra de Deus com Deus ou para Deus? É difícil isso, hein? Porque a gente tem uma crise muito, muito severa. Qual é a crise? Nós não conhecemos a voz de Deus. E se a gente não conhece a voz de Deus, nós podemos fazer coisas para Deus, mas não com Deus. Porque com Deus implica em relacionamento. Com Deus implica em diálogo. Eu falo, mas eu também escuto. Deus fala, ou Deus escuta, mas também fala. E essas realidades precisam ganhar a nossa consciência, a nossa mente, para termos uma mentalidade que favoreça essa penetração na nossa alma, no nosso ser, para vivermos de forma digna o nosso chamado. Para Deus, mais uma obrigação, mais um item na agenda. Gente, olha, a gente está desconexo com essa realidade. A gente faz muita coisa, tem coisas que a gente faz que a gente nem vê e são coisas boas. Mas a pergunta é, você está fazendo com Deus? Ou você está fazendo para Deus? Com Deus tem fluência, poder do Espírito, mas a rotina agitada muitas vezes é resultado de tentar trabalhar para Deus em vez de com Deus. Agora, amados, tem uma expressão militar que é uma expressão que exerce uma mentalidade. Diz o seguinte: quem deseja paz
prepare-se para a guerra. E muitas das vezes, no tempo de paz, a gente relaxa. Não treina. Não exercita. E aí, quando vai para a batalha, vai para a guerra, aí vai fora de forma, né? Vai sem aptidão, sem capacidade, sem manejo. Então, a gente acaba vivendo um negócio, vou deixar para depois, porque eu deixar para depois ainda vai dar tempo. Buscar o reino primeiro custa. Jesus nunca escondeu isso, certo? Quando ele vai falar sobre isso, ele vai colocar, olha, você está em batalha com 5.000 homens, aí no número eu não lembro mais, tá? Pode criticar que eu não lembro mais não, mas vou falar assim mesmo. Ó, você está com 5.000 soldados, o que vem contra você está com 50.000. Veja bem, ele está falando sobre entregar sua vida a ser discípulo de Jesus. Vê lá se você vai dar conta desse negócio. Porque se você for entendendo que o custo é alto e depois voltar, você vai passar vergonha. Aí a mesma coisa ele vai falar de outra forma. Você quer construir uma casa de 100.000 reais, mas você só tem 30. Veja bem, por que você vai começar isso? Porque se você for começar isso, chega num ponto que você vai ter vergonha. O vergonha é o quê? É a propósito, é a proposta que você empenhou de fazer algo e não conseguiu. E Jesus vai falar exatamente de uma forma que nós vamos entender hoje. Quantos de nós não estamos exatamente assim? Vimos para o chamado de Jesus, mas não medimos o custo. E estamos passando vergonha, mas está tudo bem. Está tudo bem. Vamos entregar minha boca. Vamos entregar aquele o custo-benefício. Qual o mínimo que eu posso entregar para o máximo de benefício que eu vou ter? Eu quero tratar uma questão de casa, lar, família. Família. Nessa questão. Bom, acho que ninguém aqui é leigo nesse assunto. Pelo menos de viver essa situação. Nossos lares, eles são lares que fluem se tiverem regras. Se tiverem parâmetros. Se os nossos lares não tiverem parâmetros, não tiverem regras, nós vamos viver uma vida agitada e nada fica organizado. Cada um fica para um lado, né? Eu sou de uma família, né? Minha mãe, minha finada mãe, minha memorável mãe, eu sou de uma família que a gente, quando fazia a refeição, né? Minha mãe terminava a refeição, fazia o preparativo lá, aí a gente, cada um pegava um prato, né? E ia cair cada um para um canto, e ó, prato na mão, e ó, cada um para si, Deus para todos. E os mais fortes comiam os melhor. Nós não sabíamos o que era mesa, sentar na mesa. Sabe quando que eu aprendi isso? Quando eu vim para Bethesda. Quando eu comecei a caminhar com o Nino. Eu aprendi a viver uma vida de mesa, todo mundo na mesa, na refeição, quando eu comecei a caminhar com o Nino. Isso é uma coisa que nós precisamos primar naquilo que é a unidade da comunhão mais primária na igreja, que é a família. Se você não consegue sentar na mesa para comer com a sua família, você
você está desajustado. Bom, falando de mim, mas eu quero alargar um pouquinho, que eu penso que isso aqui é muito importante, a gente ordenar as nossas casas. O Asaf tem 16 anos, a Daça tem 14. Quando eles eram menores, por causa da severidade, só pegar no cinto resolvia. Então, uma coisa que resolvia bastante também é quando eles não tinham condições de tomar banhos por si só. Então, a gente dava o banho, a gente arrumava, a gente fazia tudo, organizava tudo para chegar no horário na igreja. Porque nós primávamos sempre por o zelo do horário de chegar na igreja. O horário é X, esse horário era... Foi assim que eu fui discipulado com o Nino e é assim que nós vivemos. E nós vivíamos isso quando eles eram pequenos, quando eles eram mais agitados, por todo o longo da vida desses meninos. Até hoje, exatamente dia de domingo hoje, eles não fazem o que querem. Eles fazem o que precisa ser feito. Pai, deixa eu dormir mais um pouco. Não, levanta, toma banho, porque você precisa dar espaço para dar. Se é logo, todo santo dia. Todo santo dia. E todo santo dia, eles me ajudam a ser feliz nisso que eu faço. Só que não. Bom, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Se você não ordenar os seus filhos, você vai ser ordenado pelo aquilo que eles desejam. Para eles, tanto faz se chegar na igreja no horário, é importante ou não. Tem que ser importante para você. Tem que ser importante para mim. E tem que ser importante mais para mim do que para a Emilene. Graças a Deus que ela me ajuda. Ela é uma boa ajudadora. Mas não é responsabilidade da Emilene isso. É responsabilidade minha colocar minha casa em ordem e fazer com que as coisas funcionem para a glória de Deus. Simples assim. Então, nesse ordenar, a gente viveu muito tempo desconectado. E, olha, eu para mim, assim, olhando nesse contexto da disciplina do lar, ordenar na sua casa. Nesse contexto, gente, férias é coisa do diabo. Não pode. Como um período de férias bagunça toda a nossa rotina. Aí a gente não consegue fazer a leitura, não consegue fazer a oração junto e vai... Ai, gente, a paz que excede todo entendimento. Então nós vivemos uma labuta nessa muito tempo, muito tempo. E uma mentalidade que eu sempre tive assim, é injusto. Porque se esse infeliz e aquela infeliz, se eles tirarem nota vermelha na aula, a gente vai partir para cima deles enquanto eles não forem aprovados, a gente mata eles. Mas passar você vai. Quem que não faz isso, né? Por quê? Porque a maioria de nós vai pensar assim, não, porque o meu dinheiro não é capim. Não tem essas expressões? Porque, porque, olha, eu dou um duro para servir você, para te colocar nessa escola cara e tal, e aquela coisa toda, né? Então, com essa mentalidade, a gente faz isso com relação à vida acadêmica, mas também faz com a vida espiritual. Não tem escolha não. Vai ler hoje sim. É todo dia. É todo dia. Se você quer paz na sua casa, você precisa se preparar para a guerra. Você está sendo treinado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vai ser através desse discípulo. E ai dele se ele não corresponder. As ameaças são grandes. Terrorismo, a gente faz de tudo. O que não pode é perder esse emprego, né? A gente não pode perder esse lugar.
Mas enfim, gente, precisamos nos posicionar. Que tipo de lar você quer estabelecer? O custo será os transtornos. Agir diferença causa desconforto. Mulheres querem ver homens viris. Não se assuste com o jeitinho delas de ser brava. Vem cá. Senta aqui. Vamos conversar a respeito disso. Não está legal. Mas se quer entrar no calor da emoção da esposa, aí vai dar problema. Porque você não vai querer perder e vai perder a razão. Mas senta, conversa, tem autoridade, chama a sua esposa. Não é assim que eu quero que aconteça. O governo dessa casa foi colocado pela minha vida. E eu vou ser o pastor dessa casa. Eu vou pastorear minha família. Eu vou conduzir para a glória de Deus. Não podemos fazer diferente. Entendeu? Não sei se dá para cortar, eu vou nem expressar. Não. Se eu estou pensando na internet, nem vou expressar. Gente, você não pode negociar o seu posicionamento de macho, de homem na sua casa. É inegociável. Pode ficar emburrada. Não estou falando de brigar com a mulher, não. Pode ficar emburrada. Pode não querer. Pode fazer de tudo para tentar te derrubar, que isso pode acontecer. Mas você não pode desistir de ser um homem segundo o que Deus espera de você na sua casa. Sua família não pode entender, esposa, filhos, pode achar estranho. Mas nós não podemos agir como Eli. Lembra de Eli? Que tinha zelo, mas não pôs sua casa em ordem. A condenação que veio para ele foi isso. Ele não colocou sua casa em ordem. É um exemplo triste, sacerdote, conhecia a Deus, mas não priorizou o reino na sua própria casa. Seus filhos eram ímpios e eles o repreendiam brandamente. Brandamente. Ele foi reprovado porque foi brando com os filhos na hora de ser severo. Resultado, juízo sobre toda a família. Juízo sobre toda a família. Quantos de nós, irmãos, não estamos à mercê de sucumbir na fé por causa desse tipo de posicionamento no nosso lar, na nossa casa? A nossa rotina agitada está sendo moldada pelo reino ou pelo mundo? Que hora que você dorme? Isso é reino. Que hora que você dorme? Você dorme para a glória de Deus? O que você assiste? O que você consome? É para a glória de Deus? Você faz pensando no outro dia, se entregar na manhã com as primícias do Senhor? Você se prepara para isso no outro dia? É uma preparação, você vai encontrar com o Eterno. Você vai encontrar com Deus que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Com o que você gasta o seu dinheiro? Como você trata a sua família? São nas decisões diárias, irmãos, que mostramos o que realmente está em primeiro lugar. E agora, uma coisa, né? Como destravar? Como sair da cadeira? Que não é só você, não. Eu estou perturbado com esse negócio de... Gente, a minha vida, o dia todo, é resolver problema e eu não tenho luz, clareza mental para evangelizar. Isso não tem feito parte da minha vida. Misericórdia. Para pregar. Para falar do que Deus fez na minha vida com relação à eternidade. Como destravar? Como eu sair da cadeira? A gente vai ter aqui esse semestre, o nosso líder amado Alejandro, né, vai nos conduzir a um tipo de, com os jovens, a um tipo de trabalho que nós vamos para o campo uma vez por mês.
uma vez por mês. Isso nasceu ou brotou, né? De uma percepção de que a gente está infrutífero. A gente está, sabe, a gente está cozinhando para nós mesmos, a gente fecha as portas para os pobres, fecha as portas para os perdidos. A gente está muito, sabe, muito voltado ao nosso umbigo, nosso estilinho de vida que não reflete o significado da morte de Jesus. Então, eu estou com bastante expectativa nesse projeto dos jovens. Então nós precisamos nos envolver com projetos de evangelismo, não esperar a perfeição, prontificar-se voluntariamente para servir. A gente não pode esperar os convites. Tem que se oferecer, sair da cadeira, sair do lugar cômodo. Gente, isso aqui, essa semana toda eu preguei para mim. Foi 2025 todo com esse mesmo perfil. Não posso dizer nada se vocês estão aqui agora recebendo o que eu recebi. Ir até o teu irmão com um abraço, uma oração, um presente. A agitação, irmãos, muitas vezes é o movimento sem direção. Você vai às escuras, está agitado, você não sabe o que está fazendo. O reino oferece direção com o movimento. Com o movimento. Então, sair do seu habitat natural, no sentido do que como você gere a sua vida, ir para um desafio e acostumar com a coisa que acontece naquele desafio. Como, por exemplo, os jovens vai sair uma vez por mês. Ir ali e começar a estar ali com os jovens. Ou o Obed-Edom fazer isso, um grupo de Obed-Edom, uma vez por mês, ou a cada 2 meses, sei lá, começar a sair e fazer alguma coisa semelhante. Já foi feito aqui, e eu estou olhando para o Gil ali, eu lembro dele mencionar sobre isso, tirou foto uma época. Mas se a gente não nos colocar a nossa vida nesse lugar de prática da pregação do Evangelho, de anunciar o Evangelho para as outras pessoas, nós vamos continuar o mesmo. 2026 vai passar e a gente não pregou para ninguém. Aí fica com aquela suposta sensação de que a gente é um ser espiritual e aí flui alguma coisa de nós numa vida agitada e sem propósito. Então, em vez de passar mais horas nas redes sociais, agitação digital, que tal então ligar para alguém que precisa de encorajamento? Isso já é coisa para tomar nota, hein? Quem sabe isso aí já é alguma coisa que Deus falar com você, para você sair do que você está. Escrever uma carta de gratidão. Isso aqui é difícil. Visitar um irmão enfermo. Orar pelo seu bairro. São apenas pequenas, mas é um tipo de reino que é um tipo de coisa que nós estamos fazendo que tem a ver com o reino de Deus. Agora, irmãos, Deus sustenta a jornada. Esse é importante. Quando nós olhamos para Deus, nós precisamos ver um Deus que é Pai e providencia tudo para nós. Deus é Pai. Essa é a mensagem de Jesus. Sua vida não vale mais do que o que você come? Você não vale mais que um passarinho. Imagina, gente, você vê uma pessoa alimentando um passarinho com todo cuidado. E aí você fica sabendo que a sua casa, os seus filhos, ele deixa os filhos passar fome. O que você vai pensar numa pessoa dessa? Que tipo de pai é esse? Essa é a mensagem que Jesus está falando aqui. Ele cuida dos passarinhos, vai cuidar de você que é filho. De você que foi chamado para o aconchego do seio do seu amor.
O texto de Mateus, que nós estamos lendo, se resume assim: você tem pai, você tem valor, Deus te sustenta. A ansiedade, a agitação não resolve. A ansiedade revela pequena fé. Em outras palavras, ou melhor, fechando o ponto, então busque o reino em primeiro lugar. Olha, o apóstolo Paulo tem isso muito providencial na mente. Olha o que ele diz: ninguém vai à guerra à sua própria custa. Quando nós somos chamados, de onde nós estamos para o reino de Jesus, nós estamos em guerra. Guerra com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa disposição, com o nosso vigor, com o jeito que nós levamos ao reino de Deus. Nós estamos em guerra, porque o diabo ele não sossega. Como diz a norma, né? O diabo não é brinquedo, né? Ele não brinca. Ela é moleque, né? Então, a gente não está nesse mundo sozinho. A gente está sob o domínio de Satanás ou o domínio de Cristo. Mas Jesus é provedor. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou. Deus provê os recursos. O soldado não paga o seu próprio equipamento, o seu próprio coturno. Até aqui no Brasil, quando eu servi, eles davam quase um salário mínimo para a gente, para que através daquele recurso que eles nos davam, a gente pagasse as coisas, que é do exército. Então, amados, Deus provê os recursos. Foco está na missão. O soldado não se distrai com os negócios secundários, né? A rotina agitada muitas vezes é tentativa de autossustentação. Vou à guerra à minha própria custa. É distração com o negócio dessa vida. Buscar reino em primeiro lugar é confiar que Deus provê o necessário para a missão. Aleluia. Minha principal ocupação é agradar aquele que me chamou. Imagine um soldado na batalha abrindo, né, abrindo sua lancheira lá, sua maleta de comida, né, para vender lanche. Absurdo. Não. Mas é o que fazemos quando misturamos buscar o reino com buscar a segurança financeira com prioridade igual. Priorizar o reino é cuidar de si mesmo. Lembra do apóstolo Paulo falando? Cuidar de nós. Cuidar de vós é um cuidado que nós precisamos ter em nossa vida. Como que nós cuidamos de nós? Sono. Precisamos gerenciar nosso sono. Nosso sono é importante para nós termos uma vida plena. Se você não tiver um sono saudável, você vai ter dificuldade de cumprir as obrigações do reino de Deus. Se você é daquele que dorme com a TV ligada, pare. Você não vai descansar dormindo. Pelo menos 1 hora antes, pare tudo. Desliga tudo. Faça uma meditação, uma leitura. Sente. Deixa o corpo desacelerar. Faça as respirações. E vá para a cama e durma. Faça uma oração. Em paz, eu me deito, logo pego no sono. Porque só tu faz repousar em segurança. Alimentação, gente. Alimentação é uma coisa que arrebenta com a nossa vida. Energia, disposição e deformidade.
A gente se deforma porque não cuida da saúde. A gente não tem vigor porque não cuida da saúde. Os alimentos, uma coisa interessante que eu aprendi uns anos, depois dos 50 anos. Descasque mais, desembale menos. Os mais radicais, nunca desembale, sempre descasque. Agora, uma coisa que é outra guerra, a atividade física. Gente, nós estamos falando em priorizar o reino de Deus. A atividade física, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Eu vou contar uma história aqui de um pastor chamado Robert Murray. Ele morreu com 29 anos, pleno na ação do reino de Deus, mas não cuidou da saúde. Olha o que ele disse às vésperas de sua morte. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. Quem é o cavalo? Ele. A gente precisa cuidar da nossa saúde, para que até quando o Senhor voltar ou nos chamar, a gente possa estar em atividade. Muitos de nós não vamos estar em atividade porque não cuidou da saúde. Então, atividade física, gente, sem atividade física, beber água. Você precisa beber, adulto, no mínimo 2 litros, 2,5 litros. Nós estamos falando de reino de Deus, gente. Cuidar da saúde, cuidar das nossas vidas, cuidar do nosso corpo. Beber água. A vida, amados, não é só trabalho, é mesa. A vida não é só lazer. Muitas vezes a gente vai para o lazer, a gente fica cada um para um lado. A vida é curtir os relacionamentos. Começa com o nosso lar, nossa casa. Tempo de silêncio, de oração. Gente, isso é muito importante. 15 minutos por dia. Mencionamos isso, a meditação, né, na ministração passada. Pare, medite, espere. Pense sobre tudo. Pense sobre Deus, pense sobre os seus problemas, mas pare. Pare e pense. Isso não é egoísmo, isso é mordomia, porque o corpo que te foi dado não é seu, é do Senhor. Você não pode dar o que não tem. Aprenda a lidar com a sua própria vida, mas também aprenda a dar além do que você está propondo dar. Porque há um caminho, há uma linha muito tênue entre você explorar o seu corpo onde não deve e deixar ele aquém daquilo que ele pode entregar e deve entregar para o Senhor. O reino está em nós. É por isso que eu falei dessa mordomia do nosso corpo. O reino está dentro de você. O reino está dentro de cada um de nós. Olha o que diz Lucas 17. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui, ó, lá está. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E aqui nós temos uma mensagem. Aqui está o segredo. O reino a ser batalhado. Olha o tema da mensagem de hoje. Elimine a ansiedade, lutando pelo reino de Deus. Nós precisamos lutar pelo reino. Precisamos favorecer o reino. E favorecer o reino começa de dentro do nosso ser, onde ele está. Aqui está o segredo, o reino começa dentro. Se o reino não for expandido a partir do nosso interior, teremos apenas resultados legalistas. É o que nós mais fazemos. Nós temos performance. Nós fazemos coisas. Nós assumimos responsabilidades. Mas não é a partir de um estado divino dentro de nós. Não é a partir de um estado pleno do reino dentro de nós. É da agitação. É no fazejamento.
É porque eu preciso. É porque eu preciso. E aqui nós vamos entrar nesse ponto. Nós vamos entrar nesse ponto. Mais regras, mais obrigações, mais culpa. Tudo isso acontece conosco. As coisas concernentes ao reino são expressões de um interior tomado e governado pela presença de Deus. Se o nosso interior não está tomado e governado pela presença de Deus, as coisas concernentes ao reino de Deus não acontecem de forma plena e cheia de poder. Porque se Deus não tem o seu coração não vai fazer as coisas dele. Vai fazer as coisas que você quer fazer para ele. Sua rotina agitada é a expressão de um interior governado por Cristo ou por ansiedade. Então, trabalho vira adoração, descanso vira confiança, serviço vira privilégio, dificuldades vira oportunidade de dependência. Tem um relógio do mundo que está correndo apressado, nunca se satisfaz, né? Gente, esse mundo tem hora que eu fico pensando assim, meu Deus, não tem jeito de eu passar fazer aquele negócio de novo, de parar meia hora lá, meio-dia, para meia hora, só um pouquinho, para a gente vencer esses demônios que estão consumindo o nosso ser. Deus, para de novo esse mundo. É fato que se eu só parar, eu quero descer dele. Mas para um pouco, para ver se eu venço um pouco dos inimigos que estão me consumindo. Mas o ritmo de Deus, irmãos, é diferente. É no tempo certo, em paz. Qual o ritmo que você está vivendo? Eu vou ler de novo um texto que é do livro Celebração da Disciplina. Atentem muito bem. E depois do texto eu vou concluir. Do Soren. Vou pensar para falar. Kierkegaard. Soren Kierkegaard. Olha o comentário dele aqui nesse texto. Veja bem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O que significa isso? O que tenho a fazer? Ou que tipo de esforço é esse que pode ser chamado de buscar ou perseguir o reino de Deus? Deverei tentar obter um emprego compatível com os meus talentos e com a minha força para assim exercer influência? Todos entenderam? Muitos de nós queremos fazer as coisas com propósito para ter influência, para influenciar as coisas no mundo, certo? O que ele diz? Não. Deves buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu devo sair e proclamar este ensino ao mundo? Ele diz, não, deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas então, em certo sentido, nada é o que devo fazer. Gente, acho que esse é o ponto mais importante dessa mensagem. É porque aqui nasce tudo para o reino de Deus. E tudo que foi falado antes é lícito e é importante nós nos disciplinarmos. Mas essa parte é a parte mais importante da mensagem. Não, deves buscar primeiro o reino de Deus. Devo então sair e proclamar este ensino ao mundo? Não, deves buscar primeiro o reino de Deus. Mas então, em certo sentido, nada é o que eu devo fazer. Ele, sim. Certamente, em certo sentido, nada torna-se nada diante de Deus. Aprender a manter-se em silêncio. Nesse silêncio está o começo, que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus se busca com silêncio na sua alma, silêncio no seu coração. Aqui aponta, sabe para onde? Lá para o trabalho sacerdotal, na tampa do propiciatório, entre os dois querubins. O que tinha lá? Vazio. E ali
que o Senhor falava com o sacerdote. E é assim, Deus não mudou. Ele não concorre com ninguém. Ele espera pregadores doidos como eu falar aos seus corações para parar tudo. Fechar a porta, deixar tudo de fora, toda distração. Tudo aquilo que vai roubar a sua atenção, deixa para lá. Fique a sós com Deus. E Deus vai falar de novo conosco. Vai falar comigo e vai falar com você. Em conclusão, irmãos, voltando a Mateus, Jesus termina seu ensino sobre ansiedade com: basta o dia o seu próprio mal. Deus dá graça diária. A ansiedade tenta viver amanhã com graça de hoje. Isso é impossível. O maná, como é que era? O maná era distribuído, ele descia do céu diariamente. Não adiantava você pegar o maná para comer amanhã. Isso é o pão nosso de cada dia. Não é assim que Jesus nos ensinou a orar? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. É assim que devemos orar. Sem preocupação com amanhã. Não quer dizer que nós não vamos planejar. Não quer dizer que nós não temos um plano para que ele tenha êxito. A questão não é essa. A questão é dependermos de Deus. E isso perpassa a nossa alma, entendendo que nós precisamos estar a sós com Deus. Precisamos expandir do interior para o exterior. O governo interno, esse é o chamado final. Hoje Jesus pode estar nos convidando para trocar, para uma troca de radical. A gente é radical no que nós estamos fazendo, mas Jesus está nos chamando para ser radical em outro. Em a gente olhar para o nosso interior, para o nosso coração, para as nossas lealdades, nossas fidelidades, eliminar todas e ter coragem de ficar só com Deus. Entregue a sua agenda agitada, receba o ritmo do reino. Em paz, deito, logo pego no sono. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. Gente, isso é Bíblia. A gente vai brigar com a Bíblia. Eu lembro eu olho para a Ângela e vou lembrando do Nino. Eu lembro quando ele veio, ele conta a história, né? Quando ele veio para Goiânia, de Anápolis para Goiânia, estava passando um perrengue. Era um negócio de uns 3 ovos na geladeira. E nesse dia, alguém bate na porta, com um tipo de um furgãozinho, alguma coisa cheia de... eu parei aqui. Parece que a pessoa era um espírita, alguma coisa assim. Eu não lembro direito dos detalhes, mas eu sei que ele chega com a provisão do mês e desce coisa dentro do carro. O menino foi atrás de quem? Do Senhor. Na verdade, Deus estava trabalhando na vida dele. E ele sabia disso. E esperou em Deus. Já tinha as meninas, já estava grandinha. Deus ainda faz isso, gente. Deus ainda faz isso. A gente precisa virar a chave, sabe? Destravar. Porque a gente quer fazer e Deus abençoando, né? Mas Deus quer nos mostrar o que Ele está abençoando é diferente. E como Ele está abençoando. Mas para isso Ele precisa, de um diálogo com você, de um relacionamento com você e comigo. Vamos anotar um desafiozinho? Faz o seguinte, escolha uma área da sua vida, uma área de sua rotina, para você experimentar buscar o reino de Deus. Vou trazer 5 pontinhos aqui. Acordar 15 minutos mais cedo para orar. No caso aqui desse momento que nós estamos discorrendo, e tem a ver com buscar o reino de Deus, pode ser o próprio texto.
Lê ele. Um pedacinho, esse texto. Em 5 minutos você lê. Nos 10 seguintes, como proposta, você vai ruminando aquilo ali, vai meditando naquilo ali, e vai deixando a verdade daquela palavra penetrar a sua alma. E restituir a você o que Deus te deu desde o princípio da sua salvação. Uma vida espiritual plena. E ter um momento para você declarar assim com a sua alma, sabe? Como o salmista fala, oh, minha alma, por que você está tão triste assim? O que está acontecendo com você? Ou como o próprio salmista fala, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Então tem uma dinâmica da sua persona com algo dentro de você que é chamado de alma, que você tem que lidar com ela. Então, aprenda a lidar com a sua alma. E pense o que você precisa dizer não para compromissos que não edificam. O que edifica o reino de Deus? Faça uma análise séria, verdadeira, honesta. O que edifica? É isso que eu estou vivendo. Eu vou deixar de estar na reunião com meus irmãos, que é onde Deus ordena a bênção. Eu vou negar tudo isso por causa de quê? Minha sogra, muitas vezes está doente, minha sogra. Minha filha, mas lá é o lugar da cura. Lá é onde Deus ordena a bênção. Muitos de nós não podem ter uma dor de cabeça, uma indisposição. Hoje eu não vou na igreja, aqueles irmãos chatos. Diz não a um compromisso que não está edificando a sua vida. Fazer uma visita, fazer uma ligação de companheiro de jugo, estabelecer limites nas telas. O Lázaro, ele está se preparando para concurso. A rotina dele é severa. Tela quase que inexistente. WhatsApp ele deixa longe dele. Sei quantas horas ele tem de estudo por dia. Custa. Para estabelecer limites nas telas, é super importante. Eu mencionei isso aqui, quero mencionar de novo. Aquele psicólogo Augusto Cury fala sobre isso. A tela é um veneno para a nossa inteligência. A gente precisa ler. Ler é a salvação da nossa inteligência, da formação da nossa intelectual e, consequentemente, da liberdade emocional. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre gestão emocional. Praticar um ato de generosidade inesperado. Pare tudo, vou fazer alguma coisa que favoreça outros. São pequenos ajustes, irmãos, no ritmo. São pequenos ajustes no ritmo que produzem grandes resultados. Vença um por vez, mas vença. Amém? Podemos orar?